O único homem que esteve aqui no planeta Terra, que pisou nesta terra, que nunca pecou, este se chama Jesus Cristo. O único, sem exceção de qualquer um outro. Não há outro, somente Cristo, que nunca pecou. 1 Pedro 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado e nem da sua boca se achou engano. Em Hebreus 4, versículo 5, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não existe um outro. Até muitos que intitulam deuses a imagens muito grandes, mas foram homens que pecaram. Viveram nessa terra, mas pecaram. Agora Jesus, ele nunca pecou. Em 1 João 1, no versículo 9, diz a Bíblia: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías, ele profetizou, sobre esse Jesus, 700 anos antes desse Jesus nascer, ele já tinha falado. E nós temos a Bíblia como manual de fé, regra e prática. Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 12, eu vou ler o versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 9,6 também, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 61 primeiro também, Isaías, ele falou as mesmas palavras que quando Jesus esteve na terra, ele leu o livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os que estão quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então Isaías, ele já tinha profetizado o nascimento, tanto o nascimento como ocorridos do que aconteceu com o nosso mestre aqui na terra. Isaías 7,14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal: à virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. E teve muitos outros que falou também sobre Jesus. Miqueias 5, versículo 2: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias foi entre os 740 e 697 anos antes de Cristo, que ele também profetizou sobre Jesus. Antes da fundação do mundo, esse Jesus já existia, esse que teve na terra, povo abençoado. 1 Pedro 1, versículo 20, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. E muitos outros profetas profetizaram sobre esse Jesus, o Messias que teve na terra. Muitos não receberam ele como Messias, tem uns que aguardam ainda o Messias, mas não tem como negar. E eu não vou ler os versículos todos, mas eu deixo apenas a iniciativa. Oséias 11 primeiro: do Egito chamei o meu filho. E Números 24, versículo 17: uma estrela sairá de Jacó. Salmo 72, versículo 9: que as tribos desertas se curvem diante dele. Salmo 72, versículo 10 e 11: os reis trarão presentes. Jeremias 31, 15: uma voz é ouvida em Ramá,
E Daniel 9, 27 e 26, para edificar Jerusalém até ao Messias. Então, queridos irmãos, guarde isto: o único homem que pisou nesta terra, que nunca pecou, é chamado de Jesus Cristo. Não tem outro, não existe outro que não tenha pecado, que não pecou. E não existe hoje também ninguém que não tenha pecado. Alguém vai dizer: o pecado não existe mais. O pecado nunca deixou de existir. O Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, nós somos purificados ao pedir perdão de nossos pecados. Então guarde isto: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é quando a pessoa pede perdão, é quando a pessoa se humilha diante dele, porque é para isto que ele veio mesmo. Ele veio para perdoar pecado, e ele, andando nesse planeta, ele perdoou o pecado. Muitos não entendiam, muitos não entenderam esta forma, né? Mas Isaías 9,6 vai dizer: o seu nome é Deus forte. O verbo se fez carne. Todos na paz do Senhor, povo abençoado.